Fala, meus queridos capixabas, está no ar mais um episódio do nosso Capixaba Cast, que é o podcast do Orgulho Capixaba, que serve para evidenciar talentos, empresários, inspirações, né, Lucas? Exatamente, Charles Souza. E para mim um significado muito especial o convidado de hoje, de venda nova para o mundo, Luiz Antonaz. Bem-vindo, meu amigo. Bem-vindo, Luiz. Fala, pessoal. Tô feliz demais de estar aqui com vocês, de estar podendo mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Aquela terra maravilhosa, Venda Nova tá bem, cidade Tá bem. boa. Cidade que recentemente acolheu o Capixaba Meeting. Capixaba Charles. Meeting. Vocês que ainda não assistiram, vai lá nas nossas redes sociais, tem lá os vídeos de divulgação. Inclusive, você foi lá homenageado como uma das empresas destaque Orgulho Capixaba. Que maravilha, representando a Imigratec. E foi muito bom, né? Foi uma experiência muito Foi um bacana. dia memorável. Ah, E na show. região das montanhas, lá você é referência, né, Luiz? Exatamente. A gente tá 9 anos aí construindo. Já né? tem um tempinho já, né? A gente descobriu uma coincidência que a gente, tudo que empresa com 9 anos aqui dentro. né? Mesma idade, as nossas três E empresas Charles tem aqui. formado na mesma área que Luiz, dá pra fazer um churrasco agora, Dá já pra para fazer comemorar. churrasco. Mas eu não segui não, porque, ó, não é Se pra precisar de qualquer um não, ajuda. tá? Fazer Mas sistema conseguiu, de você tirava informação. nota boa, Charles? Fala, Eu velho. tirava Você era cálculo, dedicado. que eu era péssimo em cálculo. Eu não E- sou de exatas, Luiz. E fez uma graduação Eu me de formei na exatas. graça de Deus. Na fé de Na Jesus. fé eu me formei, mas eu fui pro marketing, que eu sou da Humanas É mesmo. normal. Você era bom Normal, aluno, Luiz, normal. na época da Não. faculdade? Não, Gente, então achei que era Eu só gostava mais de trabalhar do que de do que estudar. estudar, né? Pra mim foi um desafio. Mas me dedicava, mas eu me Isso. dedicava ao trabalho, a aprender. Então, assim, É. eu acho que graças a essa Uhum. minha vontade de aprender e de aprender com as outras pessoas também. Assim, eu fiz muito estágio nessa época que eu morei em Vitória, então eu aprendi bastante, assim, tive vários mentores. Então, assim, a Imigratec, ela existe hoje por conta desses mentores, né? É. Tudo isso que eu Acredito. aprendi lá atrás, Foi em algum momento inspiração, né? De vir de muito, alguém. muito, muito. e claro que sem tirar os méritos das faculdades, mas a gente aprende muito mais na prática, né? Verdade. Até o empreendedorismo mesmo é ali na raça. Sim. Porque, claro, que a gente precisa da nossa formação, precisa da base teórica, mas é ali na prática mesmo que a gente vai conseguir construir uma empresa, né? E avançar. E falando com o Luiz, Charles, o que fica muito para mim aqui é sobre empreender também. Cara, não fala da sua empresa, do seu trabalho, mas sobre empreender. Alguém que vai e coloca na prática. Eu lembro de você começando, ver a Imigratec nascer e hoje é essa referência na região das montanhas, né? E que com certeza vai crescer cada vez mais. E principalmente empreender com tecnologia no interior. Que é um É um paradigma desafio. diferente. Fala É um pra desafio. gente desse desafio, Luiz. Você imagina isso 9 anos atrás, né? Exatamente. Como era conversar. Então, assim, o que eu entendi, né? Tudo começa com um propósito. Né? Tudo começa com um propósito. Então, eu entendi que a gente tinha uma forma nova de conversar, uma nova forma de oferecer serviço, e não seria do dia para noite que essas coisas iriam acontecer. Então, tive que exercitar bastante. Essa palavra está meio na moda aí, mas eu não gosto muito de a questão da resiliência, Isso. né? Então, eu tive que exercitar bastante isso daí e falar assim, não, eu tenho um sonho de longo prazo. Então, eu vou investir e vou dedicar a minha energia a entender o que o cliente precisa, mas também trazer a minha visão sobre o mercado. Então, nesse período que eu abri a empresa, assim, eu fui muito olhar o que estava sendo feito fora, Estados Unidos. Eu não viajei, mas eu estava antenado, eu sabia o que estava acontecendo. Então, São Paulo, fui em alguns eventos em São Paulo, participei de grupos, né, da mesma área. Então, assim, aquilo ali para mim foi um grande aprendizado. E eu falei, poxa, eu vou trazer para cá. E o que eu mais escutei, aqui isso não vai dar certo, a gente não tem mercado para isso aqui. Eu escutava dos próprios clientes na época. E aí eu pensei, poxa, se tá dando certo lá, por que não vai dar aqui? Foi só uma questão de insistência. Então, assim, mas isso demorou mais ou menos uns 2 anos até a gente conseguir validar o modelo mesmo. Mas é muito importante essa fala sua, Luiz, porque existem pessoas que estão nos assistindo que certamente estão começando um projeto, não é sobre aquelas frases que a gente parece que são clichê, mas na verdade é importante saber que nem sempre é fácil, né? Ainda mais quando a região que quebra um paradigma, um serviço que relativamente é novo, um comportamento diferente, para levar as pessoas a entender a importância do seu trabalho. Então, assim, a gente vê os seus resultados hoje, recebendo você aqui hoje como um orgulho capixaba, é importante que a pessoa saiba que até você chegar a esse processo, a essa conquista, houve sim uma resiliência muito Demorou, forte. né? Isso, inclusive, traz você aqui, por você ter persistido em 9 anos aí no mercado e vai crescer muito. Tem uma
questão assim, que me incomodou muito no início, mas que eu acho que vale a pena para qualquer negócio. Quando você está começando a criar trazer um modelo de negócio novo, que é inovador, é importante também você olhar esse motivo maior, sabe? Você tá ali para realmente mudar as coisas, não para ser mais um. E aí eu pensava assim, poxa, esse segmento de TI é um segmento tão inovador e no mercado está sendo vendido como commodity, sabe? Sendo vendido como algo que o cliente vai e ele pega numa prateleira, sendo que não é assim que funciona. Cada cliente tem uma necessidade diferente. Então, quando eu olhei isso, eu fiquei tão incomodado. Isso me revoltou, assim, porque falei assim, pô, mas não é assim. Como é que o cliente ele quer comprar isso de uma forma em prateleira, só que na hora que ele precisa receber o serviço, ele quer personalizado. Isso. Na minha cabeça não fazia sentido. Então eu pensei assim, pô, eu preciso correr e entender um modelo de negócio que vai entregar o que o cliente está esperando, né? Fica muito claro o quanto que o Luiz busca qualificar, né, Charles? Assim, ele viaja, busca desenvolvimento. A gente viu, né, o movimento que você tem de buscar se qualificar cada vez mais. Você acha que esse foi o diferencial da Imigratec chegar onde chegou hoje? Sim, sim. Sim, o tempo inteiro. Entendeu o que está acontecendo lá fora. E a gente não olha só para o serviço nosso que a gente precisa fazer. A gente precisa olhar para a empresa, para o modelo de negócio, ver se aquilo que a gente está fazendo é de fato o que a gente acredita que é o melhor para o cliente, entendeu? E também, assim, tem toda uma questão de valores, né? Assim, que traz pra gente isso, assim. A gente estava comentando aqui antes de entrar aqui no podcast, que talvez essa base de valores seja o que de mais importante ver para o negócio ser o que é hoje, né? Isso. Da sustentação a isso tudo, né? Assim, vem muito da criação cristã, né? Os valores, De entender de onde vem isso, né? Que é da coisa que você viveu dentro da igreja, você aprendeu dentro dessa vivência, e você trazer isso para o negócio é muito bom. Hoje está ficando até mais fácil de falar isso, né, Lucas? Assim, parece que na internet hoje a gente vê... Então, assim, mas você viver isso dia a dia, 9 anos atrás, não era uma coisa muito fácil, né? E quantas pessoas eu escutei me criticar por conta disso, mas eu não dei muita bola, assim, às vezes ficava chateado e tudo, ia para casa, aí minha esposa falava, não, continua, vai, segue, aí lia um livro que dá uma despertada, dava aquela, não, vão seguir, entendeu? Que bacana. Eu fiquei curioso para saber, inclusive, quem são suas inspirações, quando você fala, né, que vem da criação e tal, mas assim, tem alguém dentro da sua área que é uma grande inspiração? A gente trabalha muito modelagem hoje em dia, empreendedorismo e crescimento. Dentro da área de tecnologia, eu não tenho muito, assim, uma pessoa específica. Mas, assim, tem algumas pessoas que marcaram muito a minha vida, assim. Em primeiro foi o meu avô. Né? Então, assim, o meu avô escreveu 3 livros, né? Na verdade, 4 livros, porque quando ele morreu eu já tinha um meio escrito e meu tio continuou. E foi o primeiro, assim, o vovô Máximo, realmente para mim é uma inspiração muito grande, assim. Depois, quando eu comecei a empreender, eu comecei a buscar pessoas. Referências. E teve 2 pessoas que para mim foram, assim, muito fortes. Primeiro foi o Flávio Augusto, né, do Geração de Valor, da WhatsApp. É um cara muito grande. E naquela época ele estava começando também Você acompanhava os cursos de Geração de Valor? Geração de Valor, pô, eu escutava podcast, nossa, adorava aquilo. GVcast. Era muito bom aquilo. Então, até hoje, assim, às vezes eu dou uma olhada, assim, é uma pessoa que pra mim é um mentor, assim, mesmo que ele não saiba... Já é o mentor seu. Ele já é um mentor, então, assim, quando fala de negócio, mas depois teve outros, né, assim, teve muito... Você mesmo, assim, Lucas, teve um evento que a gente foi lá em Venda Nova, que você trouxe pra mim, que foi muito marcante, que foi o da Tatiane, né, de oratória, então, que você falou lá, falou várias coisas, assim, que por um negócio ajudou muito. Isso. Porque eu estava buscando mudar o meu comportamento para o meu negócio melhorar. Então, aquilo foi muito bom, assim, na época, entendeu? Que honra. Luiz, gente, já me conhece há um bom tempo, né? A carreira minha nasceu lá em Venda Nova do Imigrante e é um cara que eu acompanho muito. Para mim, um presente já estarmos, né, recebendo ele aqui hoje e já saber que a Imigratec está só começando, né? A gente tem muita coisa chegando. Tem muita coisa, assim, a gente tem um plano de crescimento muito grande e
Se for da vontade de Deus, cara, que ele vai dar energia e Acontece. saúde É pra da gente vontade fazer, dele, né, Com cara? certeza, com certeza. E agora, para a gente falar um pouco mais sobre a Imigratec, vou introduzir aqui o assunto para a gente continuar ele no segundo bloco, porque a Imigratec trabalha com ataques cibernéticos. Vocês previnem Isso. e também trabalham naquela medida corretiva quando Isso. acontece. Isso. Não é isso? aí. Quer Uma- introduzir um pouco esse assunto? Posso, claro. Vamos lá. Toda empresa, quando ela começa a trabalhar, computador é um ativo muito importante na operação de qualquer empresa, seja um comércio, seja uma clínica, qualquer tipo de empresa precisa de computadores, né, para fazer um isso. documento, para fazer uma nota fiscal. E assim, eu percebi de uns 4 anos para cá, a partir do momento da criação da Lei Geral de Proteção de Dados, que a segurança da informação era necessária, não era somente necessário você trazer essa parte da infraestrutura, que a rede tem que funcionar beleza, que os computadores não podem parar, que o servidor com o sistema tem que rodar redondo, né? Então eu comecei a estudar um pouco, eu fiz um treinamento até na época durante a pandemia, eu fiz um treinamento no IGTI, online, né? Foi um treinamento bem bacana, assim, e até foi legal a surpresa que eu fiquei entre os 20 primeiros da minha turma, assim, né? bacana. Então, assim, na verdade foi um prêmio que eu ganhei, tem um selo, se entrar no meu LinkedIn, tem até Tá esse lá, selo né? lá, então eu fiquei feliz, eu fiquei tão feliz que eu peguei minha equipe inteira, né? Eu falei assim, todo mundo vai fazer isso daqui. Isso aí. Todo mundo vai lógico. fazer, por quê? Não adianta só estar na cabeça do Luiz, tem que estar na cabeça de todo Da mundo. equipe toda. E aí a gente virou a chave. Serviço de infraestrutura, mas o que a gente pode pegar da cibersegurança, que é um assunto super complexo, é um assunto assim, inesgotável, que a gente pode trazer dentro de um custo possível para dentro das pequenas empresas. Então na época a gente pegou 10 assuntos e tratou esses 10 assuntos como parte do portfólio do serviço. Então a gente já, para todo mundo, a gente colocou isso daí, Então, por esses padrão. 10 assuntos você vai segurar que a gente vai falar no segundo bloco. Tá, O beleza. que contempla aí esse Vamos lá. serviço que é um Vamos dos lá. diferenciais da Imigratec. Exatamente. Maneiro, Segura aí legal. que já a gente volta. Agora a gente vai evidenciar os nossos patrocinadores, né, Lucas? Inclusive, fica um convite para você que está nos assistindo. Imagine a sua empresa sendo evidenciada, a sua história sendo contada no Capixaba Cast. Se tem o seu interesse em participar conosco, entre em contato com o nosso time, que vai ser um presente receber você aqui. A gente volta já já. Já, já. Já estamos de volta com o nosso Capixaba Cast e agora o Luiz Andonadi vai falar pra gente um pouco do conceito aí dessa proteção de dados, né? E desses ataques cibernéticos, como evitar e qual... Você disse que tem 10 situações aí que concentram nesses ataques cibernéticos. Não precisa falar das 10 não. Vamos resumir. 3, Tá. pelo menos. Não, aí. tranquilo. Eu vou fazer melhor. Acho que eu vou dar um panorama geral sobre Perfeito. a segurança da informação pro pequeno negócio, tá, pessoal? Tudo que eu faço lá na empresa tá muito focado no perfil de cliente que eu atendo. Então, assim, para empresas maiores é totalmente diferente, Outro mas formato. vamos lá, acho que a base é a mesma. O que acontece? Toda empresa, ela tem um ativo muito importante que são os dados, né? Esses dados que depois viram informações processadas e esses ativos, eles têm uma importância muito grande. Você imagina hoje uma empresa que mexe com logística, que mexe com entrega de produto, não conseguir faturar um pedido. Então, ela vai perder faturamento. Então, o que é possível fazer para proteger esse ativo? Então, da forma mais simples, você tem que evitar que aquilo seja... que as pessoas não autorizadas tenham acesso àquilo e proteger aquele ativo para tentar restaurar se por algum motivo você perder. Então, For lesado. Com backups, né? isso. Uhum. Então, o que acontece? O backup ele já é a solução, mas assim, o conceito em si é o quê? Eu tenho que estar preparado para um incidente. Então, quando a gente trabalha com segurança da informação, você olha para o quê? Eu preciso evitar os incidentes. Aí os incidentes podem ser de causa natural, que é uma chuva, tempestade, um enchente, um cano que estoura dentro do CPD
e danifica o equipamento, ou até um roubo, ou até um ataque hacker. Então, tem um tipo de vírus que ele é muito famoso, e esse talvez é onde a gente mais hoje busca evitar, que chama ransomware. Não sei se vocês já escutaram falar. É um tipo de vírus que ele é um vírus e é um ataque ao mesmo tempo. Ele entra na máquina do cliente ou alguém vai lá e inocula esse vírus, né, através de um ataque, e você tem uma criptografia dos dados solicitando resgate. E aí o que acontece? Muita empresa pequena perdia os dados, não esquentava a cabeça, começava do zero e beleza. Mas aí com a Lei Geral de Proteção de Dados, isso ficou um pouco pior. E não foi só no Brasil, foi no mundo. Você imagina só, começou a acontecer golpes de dupla extorsão. Então é mais um motivo ainda para o cliente ficar preocupado nesse ponto, porque não é só questão de perder os dados e começar de novo. Você tem um problema e agora o bandido ele vai fazer uma chantagem, né? O hacker ele vai fazer uma chantagem, né? Que a lei, um artigo da lei específico, ele mostra que quem sofreu o ataque precisa informar. Registrar. É obrigado a informar que sofreu o ataque, e aí começa todo um processo, né? Para saber se aquilo foi culpa do empreendedor, negligência, ou se realmente foi algo que não tinha como evitar. Se não avisa, é punido ainda. Exato, tem multa, né? Tem sanções. Então, assim, até coincidência ou não, a primeira empresa no Brasil multada foi esse ano e é uma empresa de Vila Velha. Né? Olha só, no Espírito Santo, a primeira empresa no Brasil que teve a primeira multa. Aí, então você imagina só, isso está acontecendo. Isso não é uma realidade longe. E que parecia às vezes tão distante, né, Luiz? Assim, é importante, duas coisas que estão sendo muito evidentes para mim aqui na Imigratec com você enquanto empreendedor, é o próprio empreendedor que você é e o próprio momento que você se atina ao que tem que ser pautado no momento, né? Então, quando se fala hoje em segurança, na internet, essas proteções, aparentemente só aquelas grandes empresas que estavam expostas a isso. Hoje não, a gente começa a entender que todos nós, independente do nosso tamanho enquanto empresa, estamos expostos. E aí você trazendo esse trabalho, além de dar segurança, né, o seu cliente, você traz ele a proteção para que ele não caia, né, sim, tem duas visões, né? A visão de que tudo tem que funcionar, que essa é a parte primária da tecnologia, tudo funcionar para dar suporte às operações, o pessoal conseguir emitir a nota e tudo. E também você tem que proteger aquilo, não faz sentido você deixar aquilo vulnerável. Então, E Lucas, sabe o que é engraçado, assim, quando eu falo essa coisa de valores, parece que às vezes é uma coisa clichê, mas isso tem tanto a ver com a segurança, porque é tão comum no Brasil você ver as pessoas usando software pirata, né? Windows pirata, Office pirata, no Brasil, tudo. E você pega esse assunto em específico, é um dos assuntos que é uma das medidas mais importantes para você ter segurança dentro da empresa, porque o fato de você usar algo pirata já é uma insegurança. Entendeu? Você não sabe se aquele software foi modificado, e é bem provável que tenha sido. Então, já é um assunto para quem está assistindo o podcast e antenar, poxa, eu preciso interromper isso. Se eu estou usando, eu preciso parar. Tem duas questões. A questão legal, que você precisa estar em compliance, né? Em conformidade com a lei, e tem a questão da segurança da informação. Da exposição, né? Que você fica a partir do momento que você vai pelo caminho que aparentemente é mais fácil, mais barato, mais exatamente. Possível. Muitas das pessoas falam isso, é mais fácil, é mais barato ir no pirata, eu vou no pirata. Eu acho que chegou um momento no Brasil, independente na sua área também de tecnologia, mas cada vez mais, em que a gente precisa agora, não tem outro caminho a não ser fazer o correto. Né? E trabalhar a prevenção, a segurança, a construção de compliance, também estabelecer isso como regra, de sempre usar as coisas originais, ter um trabalho como o seu para que dê segurança. Né? Senão a gente fala, trabalha, eu falo que tem vivido muito isso, Charles, assim, né? Depois que você tem mais alunos, das empresas vão crescendo, a preocupação, será que eu estou fazendo o que é certo? E muitas pessoas às vezes fazem também, Luiz, não por intenção, não tem a informação de como blindar aquilo, né? Então por isso que o seu trabalho, no meu ponto de vista, ele também é de consciência, é de instrução. Não, é total. Isso daí um dos pilares lá da empresa, é a gente primeiro educar para depois vender. Senão, ele não vai entender o que ele está comprando. Né? Então, assim, é bom que ele entenda o que está comprando. Isso é verdade. Mas hoje em dia, com a democratização do acesso à informação, acaba que nem é uma desculpa mais a ausência do conhecimento. Né? Então, por exemplo, a questão da lei LGPD. Né? Eu estou me sentindo culpado aqui por não saber que se os meus dados vazarem, eu sou obrigado a informar. Né? E olha que eu sou formado em sistema. Claro que eu já não atuo, tem mais de 15 anos na área de sistema. Mas... É uma lei nova, né? Tá começando, as pessoas estão começando a conhecer. Mas eu acho assim, mais do que por força de lei,
é vantagem para o empresário andar correto, sabe? Exato. Os nossos clientes, eu vejo assim, o tamanho da agilidade que os clientes têm depois que tá tudo Faz as coisas funcionando, faz certinho, porque eles só começam a ter essa percepção depois que realmente experimentam isso. Mas aí esse é Entendeu? o papel importantíssimo que você exerce, Luiz, de trazer a consciência, assim como todos vocês estão nos acompanhando, certamente já ficaram assim, como chama, uma pulga atrás da orelha, é informação muito nova. E a pessoa que ainda não te acompanha, passa suas redes sociais, passou tão Tá. rápido aqui essa fala Não, com a legal. gente. Aonde encontrar o Luiz, aonde encontrar a Imigratec? Tá. A gente está hoje em Venda Nova, né? Mas a gente atende praticamente toda a região serrana. A gente atende Pedra Azul, atendemos Iuna. A gente está estudando agora expandir Batiba e aquela Show, região nas ali. montanhas ali todas. Legal. E a gente tem um site, né? Também é imigratec.com.br. E também, quem quiser procurar também Imigratec no Instagram, é bem fácil de encontrar. É Imigratec com C mudo. Tem algumas pessoas que escrevem com tech em inglês, com H no final. É imigra de imigrante, tech de tecnologia em português. Então é super simples. Estou à disposição, pode me chamar no Instagram que eu respondo também. Legal. É uma honra. Entendeu? Uma das coisas que os clientes sempre lembram da gente é a agilidade, né? Então no Instagram eu também respondo rápido. Que bom. E por falar em agilidade, vocês que já atenderam mais de 1.600 chamados em 2023, tenho certeza que tem muita experiência bacana aí com os Sim. clientes para compartilhar E tem muita com o história público, boa. muita história boa. Mas agora a gente só quer uma frase sua de inspiração, assim, para todo mundo que está nos assistindo. Você com toda a sua experiência em gestão, sua experiência em tecnologia, o que você pode dizer para o público que está nos assistindo agora? Tá. Tem que ser uma mensagem de negócio ou tem que ser uma mensagem... Quero que seu A coração sua mensagem, pedir, o que que seu você coração acha? pedir. Tá. O que você faria para alguém que vai começar, alguém que quer chegar aqui no Orgulho Capixaba como você Eu acho chegou? que seria mais legal a gente dar uma mensagem de inspiração mesmo, assim. Então, ter fé e não deixar de acreditar naquilo que Deus colocou dentro do seu coração. Acho que isso daí é uma das coisas mais... que eu mais levo, assim, pra minha vida, assim, de... Acredita, vai. Mesmo que tudo, às vezes, parece que tá ao contrário, acredita e faz. Vai lá. Não vai sair, às vezes, do jeito que você pensa, do jeito que você imagina. Na verdade, vai ser ao contrário, né? Vai ter muita coisa, os Fácil não caminhos será. são diferentes, mas, em resumo, é isso, assim. Tenha fé, continue trabalhando um pouquinho por dia, né? Aprenda a lidar com as suas frustrações e segue, só segue. Persistência, né, Luiz? Que E maravilha. só segue. Luiz, a gente quer agradecer Que show, muito você que aqui com a maravilha. gente. Obrigado. Pô, viu? legal. Tô Foi um feliz prazer. demais de ter Uma honra, participado aqui uma hoje. honra. Bem-vindo que sempre. Parabéns por ter sido aí reconhecido como Orgulho Capixaba e um presente ter você aqui. Certamente outras pessoas ficarão inspiradas também a Pô, partir desse seu legal. depoimento. E Obrigado. você de casa, obrigado por ter assistido até o final. É um prazer ter você aqui com a gente. Toda quinta-feira, um episódio novo aqui no nosso Capixaba Cast, sempre evidenciando um capixaba que vem aqui e bota pra pocar, né, Lucas? Exatamente. Você que está acompanhando, se inscreva no canal, siga a gente no Instagram, @Orgulho Capixaba Oficial. Propague que no Espírito Santo tem talentos, empresas, pessoas que fazem a diferença. Até porque, com o seu apoio, tornaremos certamente protagonistas da federação. O show já começou faz tempo, mas a gente gosta sempre de mencionar que o show Está apenas começando. começando. E a gente se vê quinta-feira que vem. Um abraço, tchau, tchau. Valeu. Valeu.